Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na nossa última semana do mês, o objetivo é alargar o espaço para os pulmões, para o coração. Então, tanto os backbends quanto os pranayamas trazem esse recolhimento da mente ao coração e esse alargamento da torácica. A gente tem esse presente, esse bálsamo, essa colheita, após um mês de práticas dedicadas, né? Trazendo o nosso melhor tapas, o nosso melhor esforço. Para essa prática de hoje, nós podemos ter aí um cinto, 2 blocos e 2 bolsters ou mantas, tá? Por que eu sempre digo ou? Porque eu lembro que se você tem, ótimo, e se você não tem, ótimo que você também está aqui praticando, tá? Então, nesse primeiro instante, vocês vão pegar, se não tiver exatamente esse cinto afivelado, pode ser uma faixa de roupão, uma faixa, uma canga de praia. Vocês vão passar ali bem abaixo das axilas, bem lá na linha, acima das escápulas, da borda inferior para superior das escápulas, ali quanto mais alto, melhor, para que vocês possam puxar o cinto para baixo e para frente. Então, quando existe essa alavanca, você sente essa pele dos trapézios descendo lá em direção à pele que recobre o sacro, a lombar. Então, faz essa tração com o intuito de puxar a pele para baixo, para frente, trazendo bem essas axilas posteriores às frontais. Sentindo essa ação das escápulas penetrando a frente, mantendo os cotovelos aqui, pertinho do tronco, pescoço longo, olhar brando assentado na altura dos teus olhos, se deixando respirar um pouco nesse ponto de contato da faixa. Então leva as tuas inalações para preencher, alargando ali nas costas toda essa extensão posterior da torácica. Faz só 3 ciclos respiratórios, alargando essa faixa, esse cinto, sem subir os trapézios. Mantém trapézios e ombros deslizando lá em direção ao solo. E à medida que você completar a 3ª exalação, você vai soltar teu cinto ou tua faixa, se preparar para um bom assento. Eu estou escolhendo o bloco como altura aqui para o meu assento. Você pode escolher uma manta, um bolster. Hoje eu convido vocês a sentarem em Virasana, então joelhos próximos, se necessário, rola as panturrilhas para fora, deixa o bloco, se precisar de mais altura, eu estou usando ele na menor altura, você pode usar ele na média, ou ainda, se houver qualquer questão no joelho, na lombar, você pode ter 2 blocos, para esse assento ficar ainda mais elevado. E à medida que você fixa esses isquios no assento, traz a memória do cinto, que você alavancou as escápulas. Coloca ele agora aí, te dando essa abertura do espaço do externo. Tragam as mãos unidas diante do peito, fixa bem lá da sola das mãos, as digitais. Conecta os polegares ao externo e vai gradualmente, a partir das exalações, se aprumando dos pensamentos ao coração. Deixe-se amaciar couro cabeludo, pele de testa, têmporas relaxadas, mandíbulas destravadas, trapézios macios, mas ao mesmo tempo internamente sente a tua coluna longa, verticalmente afiada, usando das tuas inspirações para te elevar da base da coluna ao topo da cabeça. E das exalações para deixar transbordar todos os excessos, rendendo pele e músculos à lei da gravidade.
Então, esteja na tua respiração por alguns segundos. E veja se você pode, mais uma vez, fazer a tua respiração chegar naqueles pontos de contato do cinto, lá nas costas, nas escápulas. Alargando essas escápulas, penetrando elas ao topo do peito e relaxando garganta, pescoço, apaziguando trapézios e ombros. Só observa a tua lombar, se para abrir a torácica você não cria uma lordose lá na base da coluna. Se isso acontece, basta recolher o umbigo em direção à lombar e descer ligeiramente o sacro ao cóccix. Mais uma vez se eleve a partir desse sacro em direção às escápulas. Então, juntos, entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Chitasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankha chakrasidarinam Sahasrashrasam Shvetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Uma profunda exalação, repousa a face ao externo, o cérebro ao coração, agradecendo por mais um dia entre os dias, por nos movermos sob a luz do yoga, da comunhão, dessa inteligência universal, divina, em comunhão com a nossa inteligência individual, divina. Repousa as mãos sobre as coxas, inspirando, eleva a face e abre os olhos. Então, nós vamos começar deitados, supinados, de costas no solo, em Supta Swastikasana. Então, primeiro, senta e estende as pernas, só para restaurar ali os joelhos, ativando as coxas para baixo. E a partir dessa breve extensão das pernas, você vai flexionar as pernas, cruzá-las, primeiro Swastikasana, isso, e aí desenrola a coluna, assentando bem desde a base da lombar até as escápulas, e os braços vão ficar estendidos acima da linha da cabeça. Então, alonga esses braços, sente a extensão brotar ali das virilhas externas, às axilas, aos minguinhos. Sente essas linhas sendo longas, a cintura naturalmente afinada. Observa se teu sacro, se esse osso da base do quadril está descendo em direção ao cóccix, ou seja, a carne dos glúteos não deve estar para cima e a lombar subindo para o teto. Ao contrário, você pode elevar os glúteos, aproximar um pouco a lombar do chão, para sentir essa lombar ganhando mais extensão, abertura. Posiciona lá o dorso das mãos no solo, alarga a raiz dos dedos das mãos, estende os braços e faz uma ligeira pressão da borda externa dos pés em direção à terra e desce esses joelhos internos aos externos.
Faz essas ativações para alongar e alargar a pelve, o peito, sente as axilas externas ascendendo em direção ao teto. Isso também te ajuda ali no alargamento das escápulas. Leva pelo menos 2 ciclos respiratórios da tua respiração lá nas escápulas, naquela mesma banda onde você passou o cinto, lá no início da prática. Inverte o cruze das pernas, traz os braços agora na lateral do tronco, dorso das mãos para baixo, palmas para cima. Se possível, faz esse giro dos ombros para baixo, das escápulas para dentro. Sente essa pele dos trapézios descendentes, pescoço longo. Solta, dissolve toda e qualquer rigidez e tensão agora. Deixa a respiração ser natural, fluida. Então, hoje o convite é para que nós possamos nos apropriar das escápulas, do espaço dos pulmões, do coração e também dessa qualidade de permear a respiração com um pouco mais de espaço, suavidade e profundidade. Aí vocês vão unir os joelhos, traz os pés bem unidos, Baddha Konasana. Mas antes de afastar os joelhos para fora, vocês vão segurar ali o tapetinho na lateral. Primeiro, girar um ombro para trás e para baixo, segura firme esse tapete, gira o outro ombro para trás e para baixo, eleva um pouco o quadril para puxar mais uma vez os glúteos para baixo, une a planta dos pés e afasta esses joelhos para fora. Resiste um pouco com as mãos no tapete, como se você quisesse rasgar esse tapete, empurrando ele para baixo na direção dos pés e puxando ele para fora, para longe desse ponto de encontro dos pés. Sente como quando você puxa o tapete, você mais uma vez alarga as clavículas, penetra e alarga as escápulas, deixando a respiração chegar em toda a extensão do lado direito e esquerdo da torácica, alcançando com a tua respiração todas as costelas. Então, solta as mãos e mais uma vez afasta os braços lá na lateral. Deixa os cotovelos apontando para baixo, os dedos das mãos ligeiramente para cima, numa diagonal, para que esses ombros se mantenham descendo em direção à terra, que o espaço da respiração continue sendo ampliado, aberto, tanto quanto o espaço da pelve também ampliado e aberto. Exala e relaxa. Solta. Última exalação na postura. Inspirando, eleva os joelhos, espalma os pés no solo, gira o tronco para a tua lateral direita, uma mão esquerda no solo, eleva esse tronco. Pode pegar os 2 blocos lá, se você não tem blocos, você vai usar as mãos na parede. Então, se você tem os blocos, você vai começar com eles ali na vertical. Se você não tem os blocos, você vai posicionar o L das mãos lá na parede, as mãos espalmadas no solo e esse L das mãos empurrando a tua parede para entrar em Adho Mukha Svanasana. Com blocos ou sem blocos, mãos na largura dos ombros, os dedinhos dos pés flexionados, gira os joelhos do solo, empurra a parede ou os blocos para frente, desce as escápulas e vai no teu tempo, estendendo essas pernas.
faz esse movimento gentil, dinâmico, pelo menos 3 a 5 vezes, sem pressa, de flexionar os joelhos e estender os joelhos, de, ao flexionar, penetrar as escápulas, alargando essas escápulas. Quando você estende, você mantém as escápulas descendentes em direção ao solo. E quando você completar teu movimento fluido dinâmico até esses calcanhares, traciona as laterais do quadril para trás, empurra a parede, os blocos aí, mantém essa coluna longa afiada pela ação do topo das coxas lá para trás, como se houvesse um cinto, uma faixa te puxando. E desse Adho Mukha Svanasana, você vai para Urdhva Mukha Svanasana. Então, na parede, só cuida para não bater a cabeça na parede, desce o quadril, eleva o peito, penetra as escápulas, ombros para longe das orelhas e Adho Mukha Svanasana. Então, sim, perto da parede é mais difícil, porque nós somos forçados a verticalizar essa coluna e penetrar essas escápulas e afastar os ombros das orelhas. Então, mais uma vez, Urdhva Mukha, desce o quadril, coxas internas para o teto, ergue o externo, afasta o peito da parede. Adho Mukha Svanasana, aterrando bem a borda externa dos pés, levando as coxas internas para trás, mesmo em Urdhva Mukha, você resiste com as coxas internas para trás. Foi lá mais uma vez, Urdhva Mukha, desce esse quadril, ativa os glúteos, abre o peito, alarga as escápulas, Adho Mukha Svanasana. Assenta o pé esquerdo lá atrás, numa diagonal para fora, traz o pé direito lá na frente, mais próximo da parede, que você pode, e caminha com essas mãos lá para cima na parede. Caminha alargando a raiz dos dedos, descendo as escápulas, ambas as pernas estendidas em Parsvottanasana. Sente essa borda do quadril direito indo para trás e quando inspira, alarga as escápulas e quando exala, penetra as escápulas lá em direção ao topo do peito. Olhar assentado na parede ou no solo. Idealmente as tuas orelhas estão em linha com os braços e o calcanhar de trás, ele permeia a terra, ganhando raízes profundas. Desse Parsvottanasana, você vai levar pé direito atrás, pé esquerdo à frente, mantenha o mesmo afastamento das pernas e faça o segundo lado de Parsvottanasana, resistindo com a coxa interna direita para trás, borda externa do quadril esquerdo para trás, desce as escápulas, observa a tendência natural dessas costelas da direita quererem subir, não deixa elas subirem, desce e empurra a parede. E puxa essa virilha esquerda lá para trás. Sente essa extensão do tronco acontecendo generosamente. Faz uma última inspiração e exalação aí. E Adho Mukha Svanasana. Retorna as mãos lá nos blocos ou no solo. Leva o pé esquerdo atrás. Flexiona os dois joelhos, levando eles para fora no tapetinho. Une o dorso dos pés, lá no chão, os dedões dos pés, posiciona o dorso dos pés no solo, empurra os blocos, pode baixar eles na altura que você necessitar. Qual é a altura ideal? A altura onde os teus ombros chegam. Então, a gente usa os blocos ou da parede para empurrar e aproximar mais esses glúteos dos calcanhares. E alargar mais essas escápulas. E mantém
mantendo o alargamento das escápulas, desce as axilas externas, estende as laterais da cintura, deixa essas virilhas frontais serem sugadas para trás. E cresce, e se você estiver realmente perto do solo com a cabeça, você pode relaxar a testa no solo. Mas se a cabeça está longe do chão, não força a cabeça lá para baixo. Faz só mais 3 ciclos respiratórios aí. E então, gradualmente, eleva o tronco, desenrolando a coluna com gentileza. Se você está chegando pela primeira vez e você quer fazer Shirshasana, você pode fazer com os blocos em T, dessa forma. Isso vai dar sustentação para essa linha da 7ª vértebra cervical. Então, eu vou demonstrar dessa maneira, mas se você já é praticante regular e não precisa do suporte, você vai entrar direto em Shirshasana lá na parede. Então, aqui, regularmente, os dedos das mãos estão entrelaçados e a faca externa das mãos pressiona o solo. Com os blocos, não há esse pleno entrelaçamento das mãos, porque você vai segurar o bloco, né? Então, você vai pressionar essa base dos polegares lá no bloco para dar estabilidade. Mas igual, faca externa da mão, cotovelos pressionam o solo. E lembra por que é importante todo esse cuidado, né? A gente quer fazer uma boa, virtuosa prática para estarmos melhores, né? E não colocando nenhuma das nossas estruturas em risco. Então, os cotovelos estão na linha dos ombros, a faca externa das mãos pressiona o solo, as pernas se estendem, e aí você vai caminhar para frente e trazer ali essa base da cervical, tendo a sustentação lá do bloco. Com isso, você sente que o pescoço fica suspenso, se não tem nenhuma pressão na cabeça. Por isso, essa condição é ideal para as pessoas que têm questões cervicais, nos ombros. Os ombros aqui se elevam com mais facilidade, mas igual tem que manter a pressão dos cotovelos e punhos para baixo e manter a inteligência das coxas frontais em direção ao teto. Certo? Então, se você está chegando, essa é a tua variação. Ou se você tem questões ali nos ombros, na cervical. Se você já é praticante regular, já está comigo aí há algum bom tempo, ou mesmo que você esteja chegando e seja praticante regular, né? Nós vamos usar uma manta fina, ao invés de dobrar o tapetinho, a gente vai usar essa manta, mas é importante que essa manta seja firme, né? Se for uma manta muito macia, você realmente precisa dobrar o tapetinho ao meio, tá? Então, isso eu tenho mostrado regularmente nas nossas aulas. Então, aqui, deixei a bordinha boa lá na parede, tá? Para a manta estar bem alinhada. Os dedos das mãos tocam a parede, eu entrelacei na raiz dos dedos, cotovelos na linha dos ombros, desço o topo da cabeça, mesma coisa, estendo as pernas, trago a memória daquele bloco que eu mostrei ali atrás na cervical, como se ele estivesse alavancando as escápulas também para dentro e para cima, e a partir da extensão das pernas, bem unidas, virilhas frontais para o teto, você sobe lá uma perna e depois a outra. Para subir a segunda perna, flexiona e toma esse impulso. E então, estenda, elevando glúteos, coxas. Na verdade, você começa lá da base, pressionando cotovelos e punhos, elevando ombros, glúteos, calcanhares. E assenta o olhar. Vai ficar aqui pelo menos 5 ciclos respiratórios. Para voltar, lembra, calcanhar de cima fica fixo na parede, mantém as pernas estendidas da cabeça dos fêmures aos calcanhares, vai controlando esse movimento de retorno
até retornar. Adho Mukha Virasana, joelhos para fora, testa no solo, assenta os pensamentos e deixa a respiração se recobrar com fluidez e suavidade. Então vocês, preparem-se lá, sempre lembrando a ahimsa, não violência, e tenha uma qualidade sátvica, equilibrada na construção dos teus asanas, para que você esteja de fato em segurança. Então, entrelaçou os dedos das mãos, posicionou os dedinhos lá na parede, carimba cotovelos e punhos no solo, já mantém os ombros elevados, posiciona o topo da cabeça no solo, não é perto do couro cabeludo, da testa, onde encontra o couro cabeludo, é bem no topo, no centro da cabeça. Fixou lá no solo, se você estivesse nos blocos. Estenda bem as pernas, absorve essas virilhas frontais por teto, encontra esse cinto que te ergue, com as pernas estendidas. Se você tiver com os blocos, caminha para frente para sentir esse bloco conectado a essa base da coluna. E se você está com bloco, você não sobe com as pernas, você mantém os pés no solo. Esse é o treino de hoje. E se você está sem os blocos, depois que você caminhou o máximo para frente, você vai subir uma perna, flexionar a perna da base, para tomar impulso, chutar e levar ela para cima. Carimba os calcanhares na parede, acende ombros, glúteos, calcanhares. Resiste com essas coxas internas para trás e os glúteos para longe da parede. Eles não tocam a parede. O olhar se assenta e lembra, enquanto você mantém a pressão dos cotovelos e punhos para baixo, os ombros ascendentes, a tua cervical, ela tá branda, macia, sem compressão na cervical. Se isso não acontece, você desfaz a postura para seguir nessa qualidade sátvica de equilíbrio, de ahimsa, de autocuidado. Respira, completa, se possível, pelo menos 5 ciclos de inspiração e exalação, decantando o cérebro, mantendo o fervor das pernas ascendentes, os calcanhares querem tocar o teto, e dessa forma a postura te provê os nutrientes necessários para o corpo, mente e alma. Gradualmente resiste com o calcanhar esquerdo lá na parede e vai se preparando gentilmente para retornar uma perna, depois a outra. Se você está com os blocos, flexiona os 2 joelhos ao solo, para fora, dedões dos pés unidos, relaxa a testa lá no chão, espera alguns ciclos respiratórios para que a tua respiração retorne ao natural, mas acima de tudo, solta esses trapézios, abaixa essa garganta e alarga essas escápulas. E vai trazendo as mãos abaixo da linha dos ombros, desenrola a coluna, eleve-se e prepare-se para Viparita Karani. Então, Viparita Karani, eu coloquei aqui um bolster e uma manta, certo? Bem pertinho da parede. Detalhe, não está encostado na parede. Eu deixei o equivalente um pouquinho menos aqui que essa largura da mão. Se eu quiser tocar lá o solo, com a mão de lado aqui eu consigo tocar. Por que eu deixei esse espaço lá? Porque a gente vai aqui, partir desse assento, encostando lá o quadril na parede. Quando eu for deitar de costas, eu quero levar as pernas para cima e eu quero tocar os glúteos lá na parede. Então, aqui eu deito com gentileza, desenrolando a coluna. Ó, tô trazendo aqui só para ajustar a manta, botei os pés na parede, giro os ombros para baixo e colo os glúteos lá na parede. Então, se não houvesse aquele espaço ali,
ficaria mais difícil acessar essa conexão da pele dos glúteos na parede. Com os ombros girando bem para baixo, cotovelos flexionados, eu aqui posso assentar toda a pelve, a lombar relaxa, os trapézios se amaciam e assentam, se alargando na terra. As escápulas, a borda inferior está naturalmente elevada, tocando o topo do peito, a cervical longa. Constrói a tua postura, lembrando que se você não tem nada, nem manta, nem almofada, basta conectar os glúteos na parede e o sacro no solo. E aí você só não tem essa curvatura do suporte, mas você faz exatamente a mesma postura. Estende da cabeça dos fêmures aos calcanhares, leva essas coxas internas para trás, abre a planta dos pés, olha os dedos dos pés, conecta a borda interna lá dos teus dedões, deixa os demais dedos largos, afastados, faça com que todos eles possam ganhar igual afastamento uns dos outros. Então deixa essas raízes ventilarem, respirarem. E ergue toda a face interna das pernas, das virilhas internas aos calcanhares internos, bola dos dedões dos pés por teto. Então essa linha interna se faz ascendente e assim você acessa ainda mais a pelve, abdômen, base da coluna. Então, relaxa. Suaviza os dedos dos pés, os dedos das mãos, a pele do rosto. Alarga esse sacro, essa pelve. Sente como o espaço do coração, dos pulmões, está generosamente aberto agora. Se deixe respirar, dissolva as distrações, libera a lista de afazeres, te dá de presente a tua presença livre de toda e qualquer distração, vrite, desconforto. Vrite são as oscilações de pensamentos. Libera tudo do HD nesse momento. Então, você vai ali, antes de se preparar para a retornada à postura, você vai flexionar as pernas, unir a planta dos pés, Baddha Konasana. Deixa a face externa dos pés na parede, abre a planta dos pés, como se você quisesse abrir um livro na tua direção. Se você tem acesso fácil às coxas, empurra essas coxas internas às externas em direção à parede. Sente a pele das virilhas se alongando, o espaço da pelve se amaciando, alargando, o peito aberto, os ombros em direção à terra. Os ombros não sobem para o teto. Exalando, desfaz, unindo os joelhos, empurre-se para trás, cruze lá as pernas em Swastikasana, inverte o cruze das pernas, gira o tronco de lado e prepare-se para Shavasana Pranayama. Shavasana Pranayama, você pode usar ou 2 bolsters, ou 4 mantas, ou mesmo os blocos. Lembrando que se você não tiver nada, a gente também dá um jeito nisso, né? Então aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, eu vou usar, como eu não tenho agora 2 bolsters, eu vou usar 2 mantas e um bolster. Por que eu tô usando 2 e não 3 mantas, tá? Porque se tivesse mais uma aqui, a torácica ia ficar mais alta que a cabeça. E a gente quer
Que a cabeça fique ligeiramente mais elevada que essa torácica. Então, ao se deitar, eu assento as escápulas, eu levo os ombros e braços entre as mantas e a almofada. Eu fiz uma ligeira tração com os meus pés, me empurrando para trás, deixando os ombros descenderem mais. E dessa forma eu ganhei mais encaixe aqui na minha cervical. Os ombros estão realmente descendendo. Eu estendo as pernas, giro, coxas internas e externas, solto e me assento na postura. Assento o peso da cabeça, o peso da torácica, o peso do quadril no solo. Agora, observe-se no teu Shavasana Pranayama, se você tem uma coluna longa, sacro-cóccix, cervical ao occipital. O occipital é o grande osso do crânio. E se é possível existir também horizontalidade, alargamento e expansão. Uma vez que a coluna está verticalmente longa e que você pode agora nas exalações alargar o sacro, relaxando glúteos, deslizando das cinturas laterais, das laterais do tronco em direção à terra, sentindo nas inspirações esse alargamento das escápulas da torácica, esse mesmo ponto onde teve o cinto lá no início, nas escápulas, respira nessas escápulas e a cada exalação se desprega ali dos trapézios e ombros. Suaviza a garganta, faringe, laringe, tireoide, vértebras cervicais, todo o diâmetro do pescoço. Solta. Destrava a mandíbula, apazigua toda a pele do rosto. Assenta o cérebro frontal ao cérebro posterior. E assim, naturalmente, deixa o olhar se assentar no coração. E então, esteja na tua respiração natural. O Ujjayi 1 é esse reconhecimento do fluxo do ar que entra e que sai pelas narinas, sentindo o alcance desse ar nesse gradil torácico. Respiração gentil, aveludada, suave, naturalmente profunda, sem esforço. A partir de Ujjayi, nós vamos fazer alguns ciclos aí de Viloma, que é a inspiração pausada em 3 tempos. Então, após uma profunda exalação, esvaziamento dos pulmões, você vai ainda deitado em Shavasana, na mesma postura, inspirar até a região da pelve, pausar. Inspirar até a região das costelas inferiores, pausar. Inspirar até o topo do peito, pausar. E exalar, longo, suave, profundo, contínuo, até o final, soltando todo o ar. E respirando normalmente. Apenas contempla esse fluxo do ar que entra e sai. Na próxima exalação, esvazie-se completamente
Inspira na pelve, pausa. Segue inspirando as costelas inferiores e pausa. Segue inspirando até tocar as clavículas, peito cheio, pausa. Exala, suave, profundo, contínuo, lenta e gentilmente até o final. Respira normalmente e faça então um último ciclo de Viloma, te conduzindo no teu ritmo e tempo. Após uma longa exalação, esvaziando completamente os pulmões, faça a tua inspiração em 3 tempos. E ao soltar o ar, deixe que ele saia natural, com suavidade, sem pressa, esvaziando os pulmões e respirando naturalmente. Mantendo essa qualidade de abrandamento dos vrids, das funções mentais que se assentam, você vai se preparar para se mover a Shavasana flat, sem nenhum material abaixo. Então, apenas gire gentilmente para o lado, remova os materiais e deite-se no solo para estar em Shavasana, sem que nada precise ser feito agora. Deixe-se apenas alargar e decantar sobre a terra, usando as tuas exalações como entrega, rendição, confiança, dissolução de toda e qualquer densidade. Solta, entrega, com exalações naturalmente alongadas, se esvaziando de todo e qualquer peso da vida. Então, desfrute desse Shavasana na tua plena presença e comunhão com toda essa extensão do teu corpo físico, mental, emocional, orgânico, sutil. Permaneça, se possível, pelo menos mais 3 a 5 minutos em Shavasana. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Hari Om. Om Tat Sat. Namaste.